É nesse clima de festa, nesse clima de decisão, nesse clima de final histórica de Libertadores, nesse clima de superação que é a história do Santos ao longo dos anos e a história do Santos, especialmente nesse último ano, 2020 e início de 2021, o Santos realmente chega a mais uma final de campeonato, a mais uma final de Libertadores. Estamos a 18 horas, a menos de 18 horas de um dia que pode entrar para a história do Santos com mais uma conquista lendária, digna daquele time maravilhoso dos anos 60. E o adversário não poderia ser mais emblemático. O Palmeiras, rival do Santos, o rival paulista do Santos, um dos grandes rivais paulistas do Santos, e rival que mais enfrentava, que mais dava dificuldade àquele time maravilhoso de Pelé nos anos 60. É isso aí. E o palco? O que dizer do palco? É o Maracanã, onde o Santos iniciou sua grande história gloriosa. Maracanã das conquistas de 62 no Mundial. Maracanã da conquista do bicampeonato mundial de 63. Maracanã de grandes jogos, de grandes exibições do Santos. Estamos aqui para falar muito, para dar todos os detalhes dessa grande partida histórica que será realizada amanhã às 17 horas no Maracanã. Santos e Palmeiras, vamos mostrar vídeos dos dois times, vamos mostrar entrevistas, vamos ter o nosso comentarista e repórter Fábio Lázaro, que vai trazer informações, que já está no Rio de Janeiro e vai trazer informações quentíssimas para nós, do ambiente, do clima, que já com certeza tomou conta da capital carioca, clima de festa paulista. Teremos uma festa do futebol paulista amanhã a partir das 17 horas no Maracanã. E para falar desse assunto, para discutir, para debater muito tudo sobre esse grande jogo, esse jogo histórico, eu tenho aqui ao meu lado uma equipe de peso, nosso querido Nelsinho Filho, aqui ao meu lado, Felipe Camargo em seguida e Caio Rucilo. Vamos todos, a partir de agora, destrinchar, debater, falar tudo sobre essa grande final, esse grande jogo que será realizado amanhã. E se Deus quiser, se for a vontade de Deus, que seja mais um dia de glória para o Santos, que pode conquistar o inédito tetracampeonato da Libertadores e voltar, né, a mandar na Libertadores em relação ao futebol brasileiro, né, ser soberano aqui no Brasil em relação a conquistas de Libertadores. Nelsinho, vou começar com você, Nelsinho. Muito boa noite, meu amigo Wagner, muito boa noite, telespectador, amigo da Santa Cília TV, e queria a Deus que o palco fosse o Maracanã, né, para duas equipes brasileiras serem finalistas desta atípica Copa Libertadores da América sem público amanhã. Uma pena, né? Público muito diminuto, se eu não me engano, 5, 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, né, no máximo. Agora, para fechar aqui esse introito inicial, que nem diria o nosso saudoso Armando Gomes, o Santos que nós queremos amanhã é o Santos da Libertadores. Até porque no brasileiro claudicou bastante, né? Então a gente quer um Santos para cima, um Santos pujante, um Santos no ataque, um Santos com muita vibração, com muita motivação, exemplo do que nós vimos agora nesse vídeo de abertura do programa, o Alisson, o Arzul, enfim, é esse Santos que nós queremos amanhã. E se jogar um terço não, a metade do que jogou contra o Boca Juniors, com certeza o título vem para Vila Belmiro. É isso aí, Nelsinho Filho está confiante, Eu acho que o Santos tem grande chance, sim. É um duelo duríssimo, um duelo muito equilibrado. São duas grandes equipes, as equipes que fizeram as duas melhores campanhas. Então, é difícil a gente fazer um prognóstico. Mas eu acho que se o Santos jogar o seu máximo, mesmo diante do máximo do Palmeiras, o Santos, pelo que mostrou, especialmente na fase de mata-mata da Libertadores, tem grandes chances de chegar a essa conquista histórica. Você concorda comigo, Felipe Camargo? Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite aos amigos aqui da mesa. Peço desculpas pela voz. Vamos tentar, que nem carro a álcool, né? Daqui a pouco já pega e a voz vai melhorando. Bom, a grande dúvida para essa decisão fica por conta de Sandri ou Lucas Braga. Alguns acham até que pode ser ou Soteldo. Mas a dúvida é saber se vamos ter os 4 homens ofensivos
ou podemos ter um meio-campo um pouco mais povoado? E o Cuca, quando falou hoje em coletiva que ainda não tinha o time definido, que até o Soteldo não estava garantido, é porque ele vai tentar protelar ao máximo essa decisão, querendo saber o que o português do outro lado vai definir. Né? Um Palmeiras que pode ter Rafael Veiga, como se fosse aquele do Zagallo, pode ter o Patrick de Paula no meio de campo, ao lado do Danilo, enfim, são algumas possibilidades que ainda o Palmeiras tem para poder definir a sua equipe, montar o seu sistema ali de meio campo, em que o Cuca aguarda um pouco mais para saber de que forma. O Cuca deixou muito claro hoje que não tem diferença, por exemplo, o esquema tático. Isso pode mudar, pode acontecer. De vir Sandri, não vir um Lucas Braga, de vir o Sandri, não vir o Soteldo. E ele recordou do jogo contra o Grêmio, que o Santos não teve o Soteldo nas duas partidas, jogou com o Sandri no meio-campo, Lucas Braga mais aberto, Caio Jorge muitas vezes voltando para compor o meio-campo, e um Santos que foi, mesmo assim, um Santos competitivo, um Santos que abafou o adversário quando precisava. Enfim, não necessariamente você ter os 4 homens de frente para que você tenha um Santos que faça esse abafa, que seja mais ofensivo. A postura, ela pode ser a mesma, independente do esquema tático. Se preferir ter Lucas Braga ao invés de Sandri, aí nós teremos provavelmente Lucas Braga e Caio Jorge um pouco mais centralizados, com Soteldo e Marinho aberto pelas pontas, e aí um Santos que vai tentar, quem sabe, aí dar uma abafa no Palmeiras desde os primeiros minutos. A gente torce para que nesse primeiro clássico da história do Maracanã, um clássico paulista pela primeira vez no estádio do Maracanã, o Santos possa consolidar esse seu histórico positivo dentro do Maracanã. São 8 títulos conquistados, nenhum outro time não carioca tem tantos títulos, tem mais títulos que a seleção brasileira dentro do Maracanã. Então, todos os caminhos levam ao tetra. Basta o Santos fazer a parte dele e vamos torcer. É isso aí, eu vou dar minha opinião aqui já. Eu duvido que o Cuca faça alguma mudança nesse sentido. Para mim, ele vai de time titular. Ele vai colocar o Alisson, que deu entrevista hoje e diz que está 100%, está treinando a semana inteira. Vai colocar o Lucas Braga para fechar o meio de campo, o quadrado de meio de campo, né? O trio de meio de campo. Mas o Lucas Braga joga aberto, Wagner. Não, ele tem ficado mais fechado do que o Soteldo. Quando ele joga com o Soteldo, ele joga do lado do Caio Jorge como segundo centro, centroavante. O esquema do Cuca hoje, para mim, Felipe, a minha leitura, são 2 volantes e 4 jogadores flutuando na frente. Quando o Santos é atacado, ou Soteldo ou Lucas Braga fecha pelo meio. A mesma coisa acontece com Marinho e Caio Jorge. Há uma variação, há uma variação, uma movimentação, e é isso, na minha opinião, que tem sido o ponto forte do Santos, especialmente pela dedicação do Lucas Braga, fechando, que está acompanhando o lateral, está acompanhando meia, e também do Marinho. Né? Sim, só não seria de outro mundo termos o Sandri jogando e Lucas Braga ou Soteldo como opções. Isso não seria de outro mundo. Soteldo? Sim. Deixa só, a gente vai discutir muito. Possível. Vamos deixar essa discussão para daqui a pouco, para a gente garantir o destaque do meu querido Caio Rucilo. Caio, qual que é a tua opinião em relação a isso? Você acha que pode... O Cuca disse que pode, como bem trouxe aqui a informação nosso querido Felipe Camargo. O Cuca, na entrevista, deixou claro, né, que até que o time não está definido e que até o Soteldo pode pegar um banco. Eu estou dando aqui a minha opinião, não é informação. Eu duvido que ele faça isso. E você, Caio, o que você acha? Eu assino com o relator, Wagner. Vou contigo. Eu acho, primeiramente, boa noite a você, aos amigos da mesa e a quem está em casa, né? Eu acredito que agora, às 11h15, às 23 horas e 15 minutos, horário de Brasília, o Cuca já jantou, deve ter batido um papo ali com seus auxiliares, o Eudes Pedro, Marcelo Fernandes, e falou, já temos os 11 iniciais para amanhã. Acho que não muda mais e vou mais longe. Concordo com você, achando que Alisson, Pituca e Lucas Braga serão o trio de meio, né? Pelo menos ali em tese, né? O próprio Cuca já declarou, né, que não dá para cravar qual é a formação desse time, né? Ele já falou que forma a linha de 5 na defesa, é um time que ora o Pituca é o volante, ora o Pituca tá lá pisando na área,
É um time que varia bastante. E agora não tem o que mudar, né? A gente até viu, né, Wagner, que no jogo contra a equipe do Goiás, né, que foi a última vez que a equipe titular foi utilizada, no primeiro tempo em que o time foi bem, Marinho e Lucas Braga até trocaram, né? Estavam fazendo ali uma troca, o Marinho caindo por dentro pelo meio. Isso. E o Lucas Braga lá pela ponta direita, né? Então é como você bem disse ali em off, que os jogadores de frente pouco guardam posição. O Soteldo ora aparece também centralizado, com o Lucas Braga na ponta esquerda, e as coisas vão acontecendo. A movimentação do Caio Jorge sempre muito importante, né? E não tem, agora não é hora de mudar. Como eu acho que também o Abel Ferreira já tem o time dele na mão ali, ele deve mandar praticamente o mesmo time que, pelo menos o que começou a partida contra o River lá na Argentina, né? No de cá ele teve desfalques e foi perdendo ali alguns jogadores, como perdeu o Gustavo Gomes, né? Tem agora de volta o seu principal zagueiro. E é um zagueiro que muita gente coloca até como um dos melhores da América, mas eu acho que se o Santos, no momento ali de desespero, né? No segundo tempo, precisar da bola aérea, né? Utilizando o Bruninho, né? O Bruno Marques, eu acho que o Bruno Marques até leva vantagem contra o paraguaio, viu, Wagner? Sim, as mudanças podem sim acontecer durante o jogo, principalmente se tivermos um jogo de 120 minutos, um jogo com prorrogação, né? A gente sabe que se o jogo terminar empatado, vai haver prorrogação, 2 tempos de 15 minutos. E aí a gente certamente vai ter muitas mudanças. Podemos ter mudanças também durante o jogo, né? Hoje os técnicos podem fazer até 5 substituições. E eu acho que nesse ponto o Palmeiras leva uma vantagem, porque tem um elenco mais qualificado, né? Tem mais opções de banco. Então, se o Santos definir o jogo no tempo normal, vai ser melhor para ele. Se deixar para definir na prorrogação, aí talvez, por ter mais opções, não sei se vocês concordam comigo com isso, o Palmeiras poderia levar a melhor. Só um detalhe, viu, Wagner? Amanhã, se o clima, tempo, calor, tiver com temperatura acima de 32 graus, nós teremos parada para hidratação no primeiro tempo. A previsão, o Fábio Lázaro vai poder trazer aí, é de 37 graus às 5 da tarde, a hora que a bola rolar no Maracanã. Então isso é importante da gente destacar, né? Porque essa questão do calor no primeiro tempo pode fazer com que as estratégias sejam de mais estudo também. Quando eu falei, podemos ter um Santos abafando, podemos, mas a estratégia não é descartada de ter um jogo mais cadenciado, uma vez que nós sabemos que o calor pode desgastar demais os atletas, que vai estar acima do normal amanhã no Rio de Janeiro. É isso aí, nós demos aqui as possibilidades do Cuca, né? A questão da dúvida do Soteldo, do Lucas Braga ou do Sandri, ou do Sandri e do Lucas Braga, o Soteldo ficando no banco. Será que o Alisson vai estar 100%? Será que o Alisson está garantido na equipe titular? O Cuca, inteligentemente, né? Está deixando, como o Felipe disse, está protelando a decisão. Eles acham, o treinador acha que isso dificulta para o adversário, dificulta para o técnico adversário definir a sua equipe, porque não sabe, tem dúvidas de que tipo de adversário vai enfrentar. Então eles costumam protelar mesmo. Mas eu acho, aí já é uma opinião, que não vai ter mudança, que ele vai colocar o time... confirmado, viu, Wagner? Que ele vai colocar o time de titular. Tá Eu também acho. Eu acho que o time inteiro está confirmado. O Alisson falou em coletivo e disse, estou 100%, tá tudo certo, vai pro jogo. E eu acho também que o Sandri fica no banco. O Soteldo, ele não vai tirar o Soteldo da equipe. Ele iria arranjar sarna para se coçar, né? E falando em Soteldo, Nelsinho, daqui a pouco a gente vai ter aí uma entrevista do Soteldo. Nós vamos divulgar aí, mostrar um vídeo com a entrevista do Soteldo falando sobre o jogo. Soteldo, que também, concordo com o Nelsinho, tá garantido, tá mais garantido do que qualquer um outro. O Soteldo é um dos grandes destaques desse time, está numa grande fase, voltou a jogar aquele futebol, né, que o destacou no ano passado e, para mim, será um dos 11 do Peixe. Vocês acham que o Santos deveria mudar? Vocês acham que o Santos deveria usar uma outra formação contra esse Palmeiras? De forma alguma. Foi a estratégia que consagrou o time, né? Estratégia você não pode mudar. Você não... mas na hora da final você jogou praticamente o último semestre inteiro desse jeito.
Não é hora de mudar. Verdade. Às vezes você começa a inventar, como o Muricy inventou na final do Mundial, você vai lembrar, os 3 zagueiros, o Bruno Rodrigo entrou no time. Por mais que ali tinha uma situação Posso médica. ser um advogado do diabo? Não, opinião é... Posso ser? Felipe, você, pelo jeito, é o único que tem uma opinião diferente. Então, eu quero guardar a sua opinião para depois do break. Vamos fazer o primeiro break. Sábado, 5 da tarde, Palmeiras e Santos. Nós mostramos como é Sábado. Panificadora, confeitaria, mini mercado, lanchonete Renata, tudo de bom na Vila Mirim. Avenida 31 de Março, 583, Nova Mirim, Praia Grande. Panificadora Renata. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu um Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Programa Esporte por Esporte. Oferecimento Blumed Saúde. Sábado, 5 da tarde, Palmeiras e Santos fazem uma final histórica. Vão definir o novo campeão da América, a decisão da Libertadores no Maracanã. Mas nós temos 2 encontros marcados com vocês. A equipe Esporte por Esporte vai fazer uma live de pré-jogo a partir das 15 horas e 30 minutos. E por volta das 4 da tarde, quando definirem as 2 equipes, vamos passar para você em primeira mão as escalações e vamos analisar cada um dos times. Quando acabar a partida, por volta das 19 horas e 30 minutos, se não tiver prorrogação, vamos analisar tudo sobre essa grande final na live pós-jogo. Então, portanto, você não vai perder um detalhe, com muita informação e também, principalmente, opinião. Estarei nessa com o Wagner Frederico, Paulinho de Brito, Leonardo Fontes e o Halley Rodrigues, que direto do Rio de Janeiro vai estar participando conosco nestas 2 lives. Esperamos vocês. Até lá. Isso aí, não perca, fiquem ligados. Nós não temos aqui o Esporte por Esporte amanhã na TV Santa Cecília, mas teremos no YouTube a nossa live com o esquenta para o jogo da final do Maracanã e depois com tudo, né? Logo depois do jogo, terminando a transmissão. A gente não sabe o horário certo que vai terminar, porque podemos ter prorrogação, podemos ter disputa de pênalti, mas enfim. Logo após a partida, nós entraremos no nosso canal no YouTube com a nossa live do Esporte por Esporte, falando tudo sobre o jogo. Um pouco antes do jogo, né, dando clima com o nosso repórter Halley Rodrigues, que já está no Rio de Janeiro, está a caminho do Rio de Janeiro, vai acompanhar tudo lá amanhã. Vamos falar antes do jogo e depois do jogo, com todos os detalhes do que vai acontecer lá no Maracanã. Deixa eu dar um recado aqui do Bar do Toninho 2. E do Bar do Toninho 1. O Bar do Toninho 2 não vai abrir amanhã, tá? Amanhã, o pessoal que costuma frequentar, que costuma almoçar no Bar do Toninho, infelizmente, por motivos, né, de isolamento, por protocolo do Covid-19, o Bar do Toninho 2 não será aberto amanhã. Volta a abrir somente na próxima segunda-feira. Mas aí, na segunda-feira, você pode ir lá, voltar a almoçar. Segunda-feira tem aqueles pratos deliciosos. O meu preferido é o frango à diplomata, maravilhoso. Nelsinho Filho também adora. Se bem que você gosta do
nhoque com carne assada, né? Nhoque Nelsinho? com carne assada sensacional. É isso aí. Nós temos o bar do Toninho lá na Carvalho de Mendonça e também Carvalho de Mendonça com Senador de Feijó. E também o bar do Toninho 1, o primeiro, né, que é lá na Epitácio Pessoa com Oswaldo Crocne. Nós ficamos devendo a opinião, a sugestão do nosso querido Felipe Camargo sobre a escalação do Santos. Felipe, você mudaria o Santos para enfrentar o Palmeiras amanhã nesse jogo antológico que teremos no Maracanã? Cara, pela cabeça do Cuca, na cabeça do Cuca, várias coisas devem estar passando e não pode ser diferente. Ele é o técnico, ele tem que pensar com a sua comissão técnica o que vai ser importante para que em 90 minutos o Santos resolva o jogo. Não é um jogo de ida e volta. O calor vai ser peça fundamental ali, pode ser até um dos protagonistas dessa grande final. O Santos, quando o Cuca olha para o banco, se ele vier com os 4 homens de frente, Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge e Soteldo, pode chegar num determinado momento do jogo, ele vai olhar para o banco de reserva, se ele quiser dar uma acelerada no jogo, ele vai colocar quem? Eu quero ouvir... Um time sem pernas, cansado. Do outro lado também vai estar cansado, sem dúvida. Só que o Abel olha para o banco, ele pode ter Gustavo Scarpa, ele pode ter Lucas Lima, ele tem outras opções que, gente, o Santos veio com o seu time ali dosadinho, montadinho, derrubando outros gigantes e chegou, não pediu favor a ninguém. Eu acho que merece tanto quanto o Palmeiras, até mais, porque o Palmeiras só pegou mamão papaia com açúcar na fase de mata-mata, fase de grupos. Pegou o River, né? Pegou o River. Só na semifinal, né, Wagner? Mas aí o Santos pegou a LDU, pegou Grêmio e Boca. Então, para aqueles que achavam que o Santos não tinha chance nenhuma, o Santos chega super credenciado para a decisão. Então, há a possibilidade de um Sandri também, porque pode ser um Santos que tente dosar um pouco mais, ciente de que uma prorrogação para o Santos pode custar muito caro. O banco do Santos não é tão qualificado. Então, Lucas Braga, um exemplo, Lucas Braga no banco, por exemplo, pode dar mais velocidade, pode mudar alguma coisa no jogo, ou até o Soteldo, como eu cheguei a colocar como opção. O pessoal aqui na mesa não concorda, eu também acho que não vai tirar o Soteldo. É Sandro Lucas Braga. Então, é importante a gente ficar atento nisso. Podemos ter um Sandro começando o jogo e ter um Lucas Braga como opção para segundo tempo. Se tivermos empate, como já o Wagner falou, podemos ter prorrogação. E aí? Né? Quem pode ter perna para mudar, ou qualidade técnica para mudar o Santos? Então, tudo isso tem que ser pesado e avaliado até para você montar a sua formação inicial. Legal. Eu quero agora conhecer a opinião do nosso Fábio Lázaro, que está lá no Rio de Janeiro. Já está sentindo o clima do jogo, e o clima aí está quente também, né, Fábio? Tudo bem? Boa noite, tá na escuta, Fábio? Sim, Wagner. Forte abraço para você, literalmente quente. Forte abraço também para os meus companheiros aí, Felipe Camargo, Nelsinho e Caio, para toda a audiência do Esporte pro Esporte. Às sextas-feiras eu costumo sextar aí. Dessa vez eu estou sextando aqui, mas eu estou sextando no quarto de hotel, porque tem jogo amanhã, tem muito trabalho pela frente, muita coisa para acontecer, muito estudo, muita coisa para pesquisar, muito assunto para rolar. Vocês aí estão já destrinchando muito bem essas questões relacionadas ao esquema tático do Santos, né? Essas variações, tem muito a ver com as possibilidades do lado alviverde, mas assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, aqui no Rio de Janeiro está literalmente quente. Você está certamente com seu ar-condicionado no talo aí, né, Fábio? Cara, e eu fui obrigado a desligar ele, porque talvez a bruxa estando solta, eu tô com receio da minha voz não estar legal amanhã. Então, assim, eu acabei de desligar o meu com o mesmo receio do Felipe Camargo. E vem cá, Fábio, qual a previsão do clima aí? O Felipe já deu alguma informação aqui, mas eu quero que você complemente. Tá muito quente aí no Rio de Janeiro. Qual é a previsão aí para amanhã, 17 horas? Será que vai chover, por exemplo? Será que começaremos o jogo com chuva? Tem alguma previsão nesse sentido? Vai estar muito quente? E dá a tua opinião sobre a escalação do time, por favor. Eu conversei muito com alguns motoristas de aplicativo, Wagner, hoje, nas voltas que eu dei aqui pelo Rio, e eles disseram que há cerca de 15 dias não chove no Rio de Janeiro. E hoje não houve nem sinal de chuva no Rio. No fim da tarde, por volta ali das 7 da noite,
o tempo fechou de um lado, mas assim, não deu muito sinal de chuva. Então, assim, dificilmente amanhã chove. Dificilmente amanhã chove pelo contexto atual. Acho que a previsão de chover no Rio de Janeiro é mais na semana que vem, não nessa semana. Então, e a estimativa é que na hora do jogo, a gente teria aí cerca de 32 a 35 graus amanhã. Só que tem uma questão que é maior do que a própria temperatura em si, é a sensação térmica. A gente tinha aí essa semana, às 10 da manhã, aqui já no Rio de Janeiro, fazendo 30 graus, com sensação térmica de 40. Na altura do meio-dia, a previsão amanhã é que a sensação térmica seja de 50 graus, que a gente esteja beirando aí 38 graus na altura do meio-dia, e que a sensação térmica seja de 50 graus. E para a hora do jogo isso vai ficar um pouco ameno, mas não tão ameno assim. A tendência é que o clima acabe aí fechando um pouco, ficando mais fresco, podemos assim dizer, mais na altura do segundo tempo. Como é que foi o dia do Santos hoje aí, Fábio? Faz um resumo para nós. O Santos que vinha treinando no CT do Fluminense, né, na Cidade de Deus, né? Enquanto o Palmeiras ficava no Engenho de Dentro, treinou no Engenho de Dentro, o Santos estava treinando no CT do Fluminense. Hoje as duas equipes treinaram no estádio do Maracanã. Primeiro o Palmeiras, depois o Santos, o chamado treino aí de reconhecimento de gramado. O Santos fez, não houve nenhum esboço, o Cuca na entrevista coletiva aí acabou despistando, né? Eu vou entrar até na questão da alçada que vinha sendo debatida. Eu acredito que o Cuca já tem, como o Caio Silva disse, o seu time na mente. Eu acredito que o Cuca não irá mudar o seu time base. E o que ele fez hoje é mais uma forma de despistar, criar uma certa dúvida. Ele comentou sobre o Lucas Braga e o Santos terem jogado juntos a partida contra o Grêmio. Mas ora bolas, você não tinha o Soteldo naquela ocasião. Agora você tendo o Soteldo na mão, você vai colocar no banco? Então não, foi uma tentativa do Cuca de dar uma despistada, porque o Palmeiras, por ter um elenco mais recheado, dá-se mais o direito de fazer aí, de ter, do próprio Abel, tem variáveis. Então, o Cuca não tem essas variáveis. O Cuca ou joga com o Sandri, que talvez aconteça, acho que se alguma coisa de diferente acontecer, vai ser isso, mas eu acredito que dificilmente isso aconteça, porque a fase do Lucas Braga é muito boa. Só que aí ele tenta jogar de alguma forma com as armas que tem. Se ele não pode aí segurar ao máximo, esconder ao máximo a formação, que ele tente colocar pelo menos 1% de dúvida aí na cabeça do Abel. Hoje, como foi treino de reconhecimento do gramado, uma parte do treino até pôde ser registrado pela imprensa, os jogadores não fizeram um trabalho tão específico assim de formação de equipe. Então o Cuca encerrou de fato os seus trabalhos visando essa partida, trabalhos táticos, né, técnicos, enfim, para essa partida, mas principalmente os trabalhos táticos, encerrou aí na quarta-feira, na quinta-feira, na verdade. Legal. Ô, Fábio, como é que tá o clima na cidade, Fábio? O Carioca, esse jogo está despertando a atenção do Carioca? É assunto da padaria, do bar? Você tem visto torcedores do Palmeiras ou do Santos aí pelas ruas? Como é que tá o clima aí no Rio de Janeiro? Eu vi bastante torcedores do Palmeiras e do Santos, Wagner, principalmente que boa parte do tempo hoje eu passei no hotel onde a Conmebol concentrou os seus credenciamentos, não só de imprensa, mas também dos convidados. Vi bastante torcedores do Palmeiras, vi bastante torcedores do Santos, vi alguns convidados, diretores, enfim, políticos até, que foram convidados pela diretoria, estavam lá, mas assim, inicialmente, a minha impressão é que vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, a torcida maior é do Palmeiras. Aí, principalmente, por exemplo, que eu peguei um voo de Viracopos, em Campinas, para o Rio de Janeiro, às 6 horas da manhã. Tinha na minha aeronave um grupo aí de pelo menos 15 a 20 palmeirenses, com blusas e tocando o hino, tanto na aterrissagem, quanto no pouso, quanto no embarque, quanto no pouso do avião. Não vi do Santos, por exemplo, na aeronave. Vi os torcedores do Santos mais naquele hall do hotel onde ia ficar o credenciamento. Agora, vi alguns torcedores do Palmeiras nas ruas, nos trajetos que eu fiz, com a camisa do Palmeiras. Então, assim, o clima de pelo menos mais palmeirenses do que santistas. Agora, não sei quantos desses palmeirenses ou desses santistas vão acompanhar do estádio ou vão acompanhar do lado de fora. Mas uma coisa que eu conversei com um motorista de aplicativo, né, nos trajetos, ele disse:
o flamenguista está torcendo para o Santos. Ou seja, a massa rubro-negra, né, que é a equipe, que é a torcida de maior significância aqui no Rio de Janeiro, né, a maior torcida do Brasil, em proporção numérica, e consequentemente também a maior torcida do Rio de Janeiro, está com o Santos. Disso eu já esperava. Eu não sei a opinião dos colegas aqui, mas eu já esperava, né? O torcedor mas os carioca. devem estar com os palmeirenses, né? Porque tem essa coisa de ligação, né? Vasco e Palmeiras. Né? Sim. Mas no geral, né, Felipe, eu acho que o carioca, até por todo o histórico do Santos, né, das conquistas na década de 60, ele tem esse carinho especial pelo Santos. Diga, Fábio. Mas o Santos, da mesma forma que existe, né, a união sinistra que ninguém segura, a Mancha Verde, Força Jovem Galocura, né, que é o que foi mencionada pelo Felipe Camargo, a união da torcida do Palmeiras, Atlético Mineiro e Vasco, provavelmente a torcida do Vasco deve estar apoiando o Palmeiras. O Santos, as principais uniformizadas do Santos, tem uma parceria muito forte com a Yang Flu, que é a principal torcida organizada do Fluminense. Ou seja, se a gente colocar proporcionalmente, está 2-1 do Santos. Tem que ver com o torcedor do Botafogo. Exatamente. Vou fazer uma pergunta para o Fábio. Fica à vontade, Nelsinho. Não é corriqueiro. Boa noite, Fábio. Tudo bem com você, meu querido? Deve estar bem. Boa noite, Nelsinho. 37 graus aí, uma beleza. A gente sabe que o emocional do jogador nesse momento, né, deve estar concentrado, com certeza, está lá em cima, está nas nuvens, adrenalina 1000, etc e tal. E o repórter, como é que está a cobrir um evento tão importante quanto esse, né, com toda essa jovialidade? O que você está sentindo nesse momento, Fábio? Cara, seguramente um dos momentos, se não o mais especial da minha carreira. Eu estava vendo o clipe, né, que vocês passaram hoje na abertura do programa, já suou aqui o olho esquerdo, porque você se sente, eu estou fazendo parte disso. Né? E eu, particularmente, passei por uma epopeia, que eu vim para o Rio de Janeiro sem a confirmação do meu credenciamento, e na cara e na coragem. Não tinha resposta nem que sim, nem que não. E eu fiquei sabendo hoje que ia ter credenciamento, depois de muito chá de cadeira da Comebol. Eu consegui pegar minha credencial às 6 da tarde, tanto que eu nem consegui participar estar lá dentro, né, no treino de reconhecimento de gramado. Mas quando eu peguei a credencial, eu olhei e falei, cara, eu tô nisso, né? Eu vou fazer parte disso. Olha que bizarro. E assim, eu até escrevi hoje no minha rede que eu sempre tenho um texto para tudo, né? Eu sempre tenho um textão para tudo. Hoje eu não tinha muito texto não, porque eu tô sem palavras. Essa é a organização da Comebol, infelizmente, né? Você vê um repórter como o Fábio Lázaro, que trabalha para 2 veículos, né, Fábio? Você trabalha aqui para o Esporte por Esporte, trabalha para um outro veículo de grande circulação na internet, é um profissional já, né, embora seja jovem, já com bastante experiência, esperou até hoje para ter a sua credencial, enquanto blogueiros sem nenhuma importância, né? E eu digo isso porque não são jornalistas, não fazem a cobertura do dia a dia do Santos, são completamente parciais, enfim, e conseguiram credenciamento. É justamente porque não há uma fiscalização, não há um critério, o que a gente poderia esperar também da Comebol. Lamentavelmente. Graças ao nosso ministro Gilmar Mendes, né? Que Deus o tenha. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Diga, Fábio. Assim, isso é uma coisa assim que eu achei estarrecedora, porque esse modelo que a Comebol tem adotado desde o ano passado, é um modelo buscando seguir uma linha UEFA, né? Só que você chega num hotel que é concentrado as questões da Comebol, na véspera do jogo, no dia do reconhecimento do gramado, você ter gente correndo para tirar foto, para pegar resultado de teste de Covid, e gente que não recebeu nem o credenciamento, foi receber hoje de manhã para arrumar um voo de última hora, conseguir vir de carro ou de alguma coisa. É uma situação que, no mínimo, segunda-feira tinha que estar resolvido. Para a pessoa chegar no dia, na véspera ou na antevéspera, pegar sua credencial e cobrir o evento. Mas estava uma situação de beirava a baderna hoje no hotel reservado pela Comebol. Então fica esse detalhe bem chateante, tem que melhorar muito a Comebol se um dia quer chegar a 1% pelo menos da UEFA. Fábio, eu já fiz várias coberturas aqui de jogos de eliminatórias de Copa do Mundo aqui pela América do Sul, né, com a seleção brasileira, fiz Copa América, fiz Libertadores também com o Santos, já senti na pele o que você está passando aí, fica tranquilo que você não é o único, não. Alguém tem mais alguma pergunta
para fazer pro Vai ganhar uma pro casca Fábio? boa, hein? Vai ganhar uma casca boa. Vai dar uma volta na orla de Copacabana, você dá uma descansada e amanhã você já está renovado. Legal. Caio, você tem Não, uma mas pergunta? essa é a ideia, mas a ideia é só depois do jogo. Agora tem madrugada, tem muita coisa para fazer, muita anotação para ser feita. Eu tô tentando, minha previsão é tentar curtir um pouquinho do Rio depois do jogo no sábado. Tá certo. Caio, você tem uma pergunta pro Fábio, pra gente poder liberar ele? Só para fim de informação, se ele já tem, né, a programação do Santos depois da partida, com taça ou sem taça, qual seria aí o horário de retorno do time para a cidade de Santos, que eu tenho certeza que é uma informação que muita gente quer saber. Isso já está circulando por aí? Muita gente quer saber, inclusive você e eu também, Caio. Por enquanto, nada de informação referente a isso. Acho que, como de costume, a gente só vai ter um ar geral disso quando acabar mesmo o jogo, nas comunicações via WhatsApp com a assessoria de imprensa, justamente para não dar nenhuma conotação de oba-oba, de querer já planejar uma festa sem o título conquistado. Então, geralmente, claro, que tem o que se estima é que o elenco deve pegar a aeronave, não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, e já pousando em São Paulo, descendo e de ônibus direto para Vila Belmiro, para recepcionar o torcedor, mas isso estima-se. Geralmente é uma coisa que é definida de fato, é anunciada, divulgada de fato, depois da partida, caso o clube ganhe, justamente para não dar essa conotação de oba-oba. Legal, vamos liberar o Fábio, né? Lembrando que o nosso querido Harley Rodrigues, nosso comentarista, também está nesse momento a caminho do Rio de Janeiro, vai acompanhar também esta grande final, vai vai trazer material de bastidores para nós, de movimentação pelas ruas, a saída do Santos do hotel, a chegada no estádio. Nós teremos uma cobertura também de ambiente aqui exclusiva para o Esporte por Esporte com o nosso querido Harley Rodrigues. Fábio, muito bom trabalho para você e até amanhã, quem sabe com comemoração do peixe. Para nós, Wagner, bom trabalho para vocês aí nesse fim de programa e que realmente seja um grande jogo e que o Santos seja aí triunfante e triunfado. Legal, um grande abraço. Felipe Camargo. Enquanto a gente conversava aqui com o Fábio, o Felipe fazia sinal para mim que tem bomba, tem informação importante aqui para nós. Diga, Felipe. Não chega a ser uma bomba, né? Mas é claro, como disse o Fábio Lázaro, é normal que essas informações sejam mantidas um pouco mais em sigilo, até para que não se crie aquela coisa de, o clube está fazendo isso porque acha que vai ganhar, já tem. Né? É bom deixar claro que as duas equipes já tiveram reuniões com a FIFA, né? Já tiveram as inscrições feitas junto à FIFA, porque independente de quem for o campeão, dia 7 já tem jogo lá no Catar, né? Em relação ao Santos, o Santos, muita gente chegou a comentar que o Santos poderia ir direto já do Rio de Janeiro para o Catar em caso de título. Isso não vai acontecer. Volta a Santos e nos bastidores, nos corredores da Vila, se falou em viagem no dia 3 de fevereiro, né? Em caso de título, volta provavelmente já no final. O Santos tem um voo fretado, gente. Então, em caso de título, vai fazer a comemoração no Maracanã. Na sequência, todo mundo já dentro do avião, em festa, volta para São Paulo e provavelmente da noite, início da madrugada, já descendo a serra, né, para comemorar. Ao menos com uma carreata, já que as praças aqui da cidade estão interditadas amanhã, enfim, mas vai tentar ter um contato distante que seja com o torcedor para comemorar esse título de Libertadores. Uma outra informação que é importante, tanto para a cobertura de imprensa quanto para quem viajar ao Catar. O Catar está com uma segurança muito rígida em relação ao Covid-19. Então, eles aceitaram fazer uma redução de 14 para 7 dias para aqueles que forem ao país para poder trabalhar. Então, quem for para fazer cobertura vai ter que ficar 7 dias dentro de um quarto de hotel. Só depois disso é que vai poder sair. Claro, tem visto para entrar para trabalhar, tem que ter uma licença para poder depois circular pelas ruas, para poder andar com equipamentos, máquinas, enfim. Tudo isso é uma burocracia que vai ter que ser enfrentada. Tanto que o Catar, na conversa, na reunião que foi feita com as assessorias de comunicação de Santos e Palmeiras, reforçou para essas assessorias que o trabalho delas vai ser fundamental
para semifinal e final de Libertadores, de Mundial, porque eles não acreditam que tenham imprensa na cobertura, imprensa que venha do exterior. Então, os jornalistas que forem ao Catar ficarão 7 dias. E isso é muito próximo, porque a semifinal é dia 7. Se você deixa para ir dia 1º, você perde a cobertura de uma semifinal. Então, vai ter que viajar logo no dia 30. Os clubes, jogadores ficam 24 horas dentro do quarto do hotel. Não saem nem para comer, a comida é levada dentro do quarto. Vão ficar numa bolha, né? Exatamente. Mas aí, no caso do elenco, do staff, do clube, do Santos ou do Palmeiras, ficam 24 horas e a partir daí, gradativamente, eles vão sendo liberados para estarem, pelo menos em condição de treinar e se preparar para o jogo da semifinal nos dias 7 com o Santos ou Palmeiras e o 8 pelo Bayern de Munique. Vai jogar dia 8. São medidas rígidas, medidas duras, mas absolutamente necessárias, né? A gente vive um momento histórico muito diferente, né, Nelsinho? Não tem jeito. Cada país com a sua cultura, né, e com as suas restrições, e a gente tem que respeitar. Agora, com relação ao dia 7, né, a possibilidade do Santos, oxalá isso aconteça, do Santos já partir para o Mundial no dia 7, no dia 3 de fevereiro não tem jogo contra o Grêmio? Aquela rodada, 33ª rodada. Aí, em caso de título, essa rodada ela deve ser mais uma vez... Mas está mantida, né? Então, por enquanto tá mas é porque não se sabe se Palmeiras ou Santos quem vai seguir. Porque se o Santos, por exemplo, perder amanhã, dia 3 vai ter que juntar os cacos e vai para o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Se tiver Mundial, embora esteja tudo muito apertado, acredito que o Santos deva pedir também a mudança ali da data. Enfim, não, sem dúvida. O Palmeiras jogaria, né, na segunda-feira? Eu não tenho a data aqui. Ou na terça. O Santos joga na terça contra o Grêmio, jogaria na terça contra o Grêmio. Isso, que é uma previsão dada nos bastidores, caso seja campeão de viajar. O time do Ulsan, da Coreia do Sul, que aliás foi o palco, a cidade da estreia do Brasil na Copa de 2002, o Ulsan chegou já no Catar, é o primeiro time a chegar no Catar, e o Ulsan vai enfrentar o Tigres do México nas quartas de final, e é desse confronto que sai o adversário do dia 7, pode pegar Santos ou pegar Palmeiras, então vamos pegar ou um sul-coreano ou um mexicano nas semifinais. Agora, com certeza, se passar o Palmeiras, o jogo pelo Brasileiro será adiado e a mesma coisa vai acontecer com o Santos. Em caso de vitória do Santos, é óbvio que o Santos não vai fazer essa partida agora na terça-feira contra o Grêmio. Nós temos a entrevista do Soteldo falando sobre o jogo? Temos, está no ponto, produção? Legal, vamos ouvir então o Soteldo, uma das esperanças do Peixe para esse jogo histórico de amanhã. Felipe, você tem o noticiário do Palmeiras. Como é que esse time vai enfrentar o Santos? Já está definido o Palmeiras, Felipe? Não, da mesma forma como o Cuca vai alimentar esse mistério de quem pode começar jogando, o Abel Ferreira da mesma forma. Embora, assim como o Santos já tenha o seu esqueleto ali definido, né, a estrutura do time já definida, o do Palmeiras não é diferente. Existem algumas situações que geram ali discussão. Por exemplo, o Felipe Melo está à disposição, jogou contra o Vasco, foi titular, mas não vai para o jogo, é opção de banco, né? Uma dúvida que foi deixada, né, pelo próprio Abel Ferreira na coletiva de hoje é a questão do seu ataque. Quem pode estar ao lado, por exemplo, do Luiz Adriano, o Rony ou o William Bigode. Então, são jogadores que... Os três não entram juntos, na tua opinião? Parece que não, pelo que o Palmeiras tem trabalhado, pelas informações que a gente tem acompanhado dos amigos que estão na cobertura do Palmeiras. A Natália Ferrão lá no Rio de Janeiro tem acompanhado também bastante o Palmeiras, além do Santos, né? E a dúvida ela pode ficar entre Rony ou o William, né? E no meio de campo, com a presença do Rafael Veiga como número 1, como falava o Zagallo, é uma possibilidade, como também alguns acham que poderia aparecer um Patrick de Paula ali no meio, né, para poder dar uma reforçada ao lado do Danilo. Enfim, seriam talvez essas as mudanças de um Palmeiras ou as alternativas de um Palmeiras para tentar pegar o Santos amanhã. E, claro, né, uma preocupação muito grande, o Gustavo Gomes chegou até a falar isso na coletiva, quando questionado em relação à velocidade que os dois ponteiros do Santos têm, e o Santos gosta de fazer muito essa questão da ultrapassagem, Soteldo domina, Felipe e Jonathan passa na velocidade, ou ao contrário, é uma arma que o Santos tem
sempre explorando, às vezes, costas da marcação, enfim, linha de fundo. Então, Marcos Rocha vai sofrer um pouquinho amanhã, eu não tenho dúvida disso. Mas a tendência é que ele seja o titular. O Everton, que é um dos que concorre a tal do anel da principal, ou uma das principais patrocinadoras do evento, um anel todo bonito, estilizado, cheio de diamante no formato do Maracanã. O Everton, que para muitos é o melhor jogador desse time do Palmeiras. Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o Vinha, fechando o setor defensivo. O meio de campo com Danilo, aí seria um losango, né? Danilo, Gabriel Menino mais pelo lado direito, Zé Rafael na esquerda e o Rafael Veiga mais centralizado. E na frente, Rony e Luiz Adriano ou o William, né? Mas a tendência é que o Rony possa começar jogando. O Rony, que ao lado do Everton, concorre a esse anel, que é um prêmio dado pela patrocinadora do evento. Aí tá na tela o provável Palmeiras de amanhã. Não, esse... E assim, só que no meio-campo, né, é bem provável que o Danilo jogue mais centralizado no meio dos zagueiros, o Rafael Veiga mais próximo dos atacantes, o Zé Rafael no lado esquerdo e o Gabriel Menino do lado direito. É como se fosse um losango, né, que joga o meio de campo do Palmeiras. Então, ô Wagner, talvez esse seja o time. Não tem muito, talvez, o que mudar aí o Abel Ferreira em relação ao time que vai começar amanhã contra o Santos. Legal, vamos colocar então o campinho, porque aí eu vou pedir, vocês não vão fugir não, quero a opinião de vocês, palpite, o que vocês acham, mas antes, vamos colocar o campinho do Santos, do time provável, né, com que a maioria acha que o time que foi titular, né, a maior parte do campeonato, da Libertadores, eu acho que vai de Lucas Braga mesmo, não tem a opção pelo Sandri ali. Seria uma surpresa, na minha opinião. Mas o time é esse, né? Pará, Veríssimo, Luan Pérez. O John, né? Ele deve optar mesmo pelo John no gol. Felipe e Jonathan do lado esquerdo, aí não tem dúvida. No ataque, Marinho e Soteldo, Caio Jorge. É por aí, na minha opinião, vai mesmo o Lucas Braga. Com base nessas duas formações aí, eu quero o sentimento de vocês para o jogo. Quem vai sair campeão, Nelsinho Filho? Quem vai sair campeão? Amanhã. Eu gostaria de Fácil, saber pergunta também. fácil para você. E os gols, quanto vai ser e os gols também? Olha, se a gente tirar as partidas da Libertadores, as últimas partidas pela Libertadores, né, dessa fase final, nós tivemos a vitória do Santos em cima do Boca, que é um grande agente motivador, né, pela história que tem o Boca Juniors, e a derrota do Palmeiras, que mesmo vencendo a primeira partida lá, perdeu aqui para o River por 2-0. Então, se a gente for contar isso, se isso levar-se em conta essa situação, com certeza. Agora, é um jogo parelho, viu? E eu acho também, a exemplo do que você bem disse, que ele deve sair jogando com o Lucas Braga, né? Eu acho que ele vai para cima e vão fazer 4 lá na frente. Eu gosto muito do time que jogue para frente, o time que seja ofensivo. E é isso que o Santos tem que fazer amanhã, em que pese, o Felipe falou com muita propriedade, né? A temperatura vai estar muito alta, né? E aí... Mas a temperatura alta é pior para o Santos ou é pior para o Palmeiras? Nesse quesito... Na questão da reposição, foi isso que ele falou, na questão da reposição de peças. Você tem 5 alternativas para você mudar em termos de substituição no intervalo, ou lá o que quer que seja, durante a partida. Você tem 5. Se você pegar o banco, como o Felipe falou, do Santos e o banco do Palmeiras, o Palmeiras tem um elenco muito maior, muito mais preparado do que o Santos. O Santos vem jogando com esse time, o Santos vem jogando com esse time aí de 11, 12, 13 jogadores no máximo há muito tempo. O Palmeiras tem hoje 15, 16, 17 jogadores no plantel que substituem e fica ali quase que o mesmo nível, né? O Santos, infelizmente... ele destoa um pouco. Deixa eu colocar uma pimenta aí nessa história. Pode é colocar. Óbvio, o Palmeiras tem um elenco melhor, né? Não se discute. Mas o Palmeiras... Ninguém falou na questão de melhor, a gente está falando na questão de elenco. Não, o elenco é melhor. E no momento desse, com a temperatura que está lá no Rio, como bem disse o Lázaro, e o próprio Felipe falou com muita propriedade, né, na questão de hipotéticas substituições no decorrer da partida em função do cansaço, do desgaste, aí pode ser que o Palmeiras nessa questão aí... O sol é pior vou pro Santos, passar a bola para você, Felipe, depois o Caio vai falar também, mas com essa pimenta. Qual é?
O Palmeiras, quando se utilizou do seu time misto, quando deixou de priorizar o brasileiro nas últimas rodadas, também não conseguiu nada, né? Foram 3 jogos, 2 empates, aliás, 2 derrotas e 1 empate. Tudo bem, Wagner, mas tecnicamente nós sabemos, todos sabem, que o Palmeiras tem um elenco mais qualificado, né? Ah, então quer dizer que... Não, isso sem dúvida. O que eu questiono é o quanto, né? O quanto é mais qualificado. Muito mais qualificado. Por isso que nós estamos até colocando... deixa eu tentar me fazer entender para não acharem que eu sou louco aí em casa e nem vocês acharem que eu sou louco. O Cuca, ele pode olhar para o banco em determinado momento do jogo. Quem que o Santos tem no banco? Caso ele vá já direto com os 4 atacantes. O Sandri, com certeza, pode ser uma opção de jogo, de segundo tempo. O Bruno Marques, a gente sabe que é uma opção de jogo. Se a coisa não estiver boa para o Santos, precisa de um gol desesperadamente, vai para o famoso Cucabol, bota o pequenino Bruno Marques de 1,94 m na área e vamos chuveirar para ver se alguma coisa acontece diferente. Mas tem alguma outra peça? O Madison. O Madison seria um jogador que poderia, tanto como lateral, como jogar pelo lado, no ataque. Tem velocidade, né? Mas, enfim, talvez muito pouco, mas é verdade que ele tem essa opção. Mas o Palmeiras tem muito mais opção. Não, claro. Muito mais opção. Que o Abel pode fazer o que ele quiser taticamente. Por isso que a gente fala, o calor, ele é mais prejudicial ao Santos. Porque se o Santos, talvez, for com muita sede ao pote, pode ficar sem pernas para o final do jogo. E aí isso pode ser um problema. Se o Santos cadencia bastante o jogo, o Palmeiras pode achar alternativas que, por méritos do Palmeiras, consiga buscar o resultado. Enfim, é um jogo muito equilibrado. Eu acho que, aí, a questão que eu falei para vocês não acharem que eu sou louco. O Cuca tem essa coisa dele de sempre manter as coisas que vêm acontecendo e dando certo. Conversando com algumas pessoas de bastidores, ele vinha tentando fazer os ritos que ele fazia quando ele era técnico do Atlético, que foi campeão da Libertadores e que deram certo. Então, dentro dessa ótica também, o Cuca pode falar, não, calma aí, gente. Foi com o Soteldo, Lucas Braga, Marinho e Caio Jorge que a coisa estava dando certo. Não vou mudar agora. E vai pro jogo. E aí, vamos torcer para que o Santos consiga aí o seu objetivo, que é tomara. Uma coisa eu tenho certeza aqui, vou cravar. Tenho certeza e vou cravar aqui. O Cuca vai usar a camisa da Nossa Senhora por baixo do agasalho do Santos amanhã no Maracanã. Mas ele vai usar o Gomex no cabelo? Ele tem usado, né? Olha, tem dado sorte. Acho que ele vai usar sim. Viu? Acho que ele vai usar. Nessa tua pimentada aí, na colocação do Felipe também, deixa eu dar um pitaco. Quantitativamente falando, o Palmeiras, na qualidade técnica, parece-me que é superior. Sim. Só que nós temos 2 jogadores que desequilibram. E eles não têm ninguém que desequilibre, jogam muito coletivamente. Concordo com você. Então nós temos 2 peças fundamentais no Santos Futebol Clube que podem colocar abaixo... Podem fazer a diferença. Aí eu vou advogar a favor do Felipe. Obrigado. Por quê? Eu vou exemplificar quando você fala do perigo do elenco do Santos. Claro. Vamos supor que amanhã, metade do segundo tempo, deu um piriri no Veríssimo. Vai pôr o Laércio. Eu acho que é aí que começa o drama do Santista. Mas o Laércio fez umas 2 partidas aí muito boas, né? Mas não me Ele inspira carrega confiança. 2 containers nas O Santos tem, costas, o Santos cara, tem algumas difícil. carências, Não- o Santos não tem me algumas inspira carências confiança. importantes. Olha, Se dá um piriri também no Felipe Jonathan, vai por quem? Wagner Wagner Palha, que pediu mas para sair no meio contra da o São semana. Paulo também, o Santos é um time instável, né? E ele surpreende a gente, de uma forma geral. Nesse ponto É eu difícil concordo. você comentar um time que nem o do Santos. A por vitória exemplo. que você citou contra o São Contra Paulo São Paulo. aconteceu. Foi um claro time, que um time chega até a ser alternativo, desrespeitoso mas jogou no bem. trabalho. Jogou bem. Discutiu o jogo, né? Acho que isso é importante. Quando você vence uma partida, mas fortuitamente, entendeu? E não joga bem e tal, foi ali numa casualidade e fez o gol, tudo que bem. Mas só que o Santos jogou muito bem naquela partida também. Guardem munições para o próximo bloco, porque eu vou ter que chamar um break. Deixa eu dar uma informação rapidinha aqui. A Chapecoense garantiu o título da Série B no último minuto, aos 50 minutos do jogo contra o Confiança. O América estava... Na vitória por 3-1, né? A Chapecoense venceu o Confiança por 3-1 e precisava
venceu por 3-1. Quando estava 2-1, precisava de mais um gol para garantir o título, porque o América, que é o segundo colocado, que ficou em segundo colocado, foi o vice-campeão da Série B, tinha um saldo de gols melhor. Só que aí, aos 50 minutos, no finalzinho do jogo, a Chapecoense fez mais um gol e superou o América no saldo de gols e se tornou campeã da Série B. Parabéns à Chapecoense. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a live que faremos amanhã. Antes, né, teremos um esquenta, antes e depois do jogo contra o Palmeiras, da final da Libertadores, a live do Esporte por Esporte, que vocês já sabem, já estão habituados. E agora a gente vai mostrar como que Santos e Palmeiras, qual foi o caminho que eles trilharam para chegar a essa grande final histórica que teremos amanhã no Maracanã. Temos a arte aí? Temos a arte? Não temos a arte? Temos. Vamos lá. A campanha do Santos. Vamos lá. Isso na fase de grupos, né? Um Santos que foi 100% como visitante, né? Até o jogo da LDU, o Santos tinha 100% de aproveitamento nos jogos como visitante. Ó, venceu o Defensa e Justiça. Diziam que a chave do Santos não era muito forte, mas o Defensa e Justiça acabou sendo campeão, né, da Sul-Americana. Inclusive o Hernan Crespo falou, eu quero a revanche com o Santos na Recopa. Exatamente. Muito Aí bom. já vem a fase de mata-matas, o Santos começou muito bem vencendo a LDU. Em meio A a um LDU surto que caiu na primeira fase na chave de São Paulo e de River e eliminou o São Paulo, né? Sim. Acabou se classificando no lugar do São Paulo, que teoricamente seria do São E se Paulo. vier o título amanhã, o Wagner, eu falo isso porque o torcedor não valoriza a final. Então é capaz de todo mundo esquecer o que foi feito até essa final se não vier o título. Mas é emblemática essa vitória em Quito, no Equador. Sim, Quando a gente resgata que, pô, o Marcelo Fernandes, ele nunca mais vai comandar o Santos enquanto o Cuca estiver no clube, porque são 3 auxiliares e estavam todos. O Omar Feitosa, que não é um auxiliar, né, tá na preparação física, ele comandaria o time e de última hora ele também teve Covid. E aí o Marcelo Fernandes esteve lá e mandou muito bem e o Santos conseguiu aí essa vitória que para mim é emblemática. Bateu o campeão, Santos 2, LDU 1 e Quito, para mim é o jogo que marca. Eu concordo com você, Felipe, porque até então se dizia que o Santos ficou em primeiro no grupo dele porque era um grupo fraco. Porque era um grupo fraco, Exato. Teoricamente fraco. E essa vitória lá contra a LDU, que era, né, muitos consideravam até a LDU favorita para passar no duelo. E o Santos foi lá, venceu em Quito e depois, no jogo de volta, fez o seu único jogo ruim, né, podemos dizer assim, embora tenha dominado a LDU, perdeu em casa. Mas depois, só grandes atuações. Mesmo nos empates com o Grêmio lá e com o Boca em Buenos Aires, o Santos fez boas atuações. A campanha brilhante. Então a campanha foi brilhante. Por a isso, campanha, né, Nelson, a campanha do Santos na fase de mata-mata foi melhor que a do Palmeiras. Já temos a do Palmeiras? Vamos mostrar? Vamos ver como é que o Palmeiras se classificou para a final. Aí na fase de grupos, né, o Palmeiras estreou com uma vitória contra o Tigres, depois pegou o Guarani que eliminou o Corinthians, né? Na pré-Libertadores, não foi isso? Foi. Nós poderíamos ter tido um Corinthians e Palmeiras. Né, Só se falava nisso. Aí o Guarani jogou olha o água no número de chope, gols né? que o Palmeiras marcou aí na primeira fase. Esse grupo do Palmeiras também era uma mãe também, né? Sopa no mel. E ali ele conseguiu a melhor campanha, né? Porque o Tigre... Então, o Santos, muita gente questionou por que o Santos entrou com força máxima contra o Defensa e Justiça, né? E o Santos foi tentar a melhor campanha, mas o adversário do Palmeiras era muito frágil na última rodada, que era o Tigre, né? Foram duas campanhas muito iguais, muito parecidas. Tanto o Palmeiras quanto o Santos perderam uma vez só. Mas acontece que número de gols é brincadeira. Ó. 5, 3, 3-0, 5-0. Mas então... Fragilidade defensiva também dos adversários. O River Plate, gente, eu acho que foi... Poxa, não é de tirar o mérito do Palmeiras na Argentina, mas se a gente for lembrar do jogo, o Everton fez 2 defesas. O River, na minha opinião, menosprezou o Palmeiras. Não sei se menosprezou, porque, coisas do futebol, Wagner, você sabe que o futebol, a gente tá... O melhor não vence necessariamente, mas o Everton fez 2 grandes defesas no primeiro tempo e depois o Armani entrega uma bola no pé do Rony, que faz o gol.
E aí muda o jogo, E né? outra coisa, né? Num cenário desse de estádio vazio, quando você toma um gol desse, tu não tem a torcida pra ser teu estopinho. O time apaga e apagou. E o psicológico é importante. O River, ele não perdia em 2020. Claro, teve pandemia, temporada argentina diferente. O River perdeu 2 partidas oficiais em 2020. E perdeu a segunda pro Palmeiras. Volta em só 2021. a tabela, a Igualou. arte do Palmeiras, da trajetória, só pra gente pontuar aí o caminho do Palmeiras de novo, por favor. Então, olha aí, ó. Nas oitavas, o Palmeiras pegou uma baba, diferente do Santos. O Delfim é muito fraco Pegou uma baba, tecnicamente. diferente do Santos. Depois, contra o Libertad, que foi um adversário um pouco mais forte, o Palmeiras sofreu lá, quase perdeu. Teve bola na e aí trave. fez um grande jogo aqui em São Paulo, vencendo por 3-0. Mas também Depois fraco. pegou o River na sua melhor atuação, né, lá em Buenos Aires, venceu por 3-0, explorando muito bem os contra-ataques. E aí fez a sua pior atuação na Libertadores, na minha opinião. E aí, talvez, Tomou eu um acho que chocolate nessa do River. volta, o Palmeiras, não sei se pode ser usado o termo menosprezou, Caio, não sei se você concorda, mas não sei se pode usar o termo menosprezou, mas o Palmeiras escolheu o que não podia escolher de tática. Talvez não acreditou que o Boca pudesse ter condição de tirar a vantagem que foi construída fora. Eles nunca vão dar a volta na É isso gente. aí. E quase tomaram a volta. Vamos para o nosso último break, o nosso tempo está acabando, mas ainda temos mais um bloco do Esporte por Esporte. Até já. Estamos com o tempo estourado, mas eu vou aqui pedir os destaques finais e eu quero ver quem não fica em cima do muro e dá o palpite aqui. Eu quero um palpite baseado em torcida ou em sentimento, enfim. Eu quero um palpite do jogo de amanhã. Vou começar com você, Caio. Santos 2-0, um de Lucas Braga e um de Marinho. Santos campeão. Louco. Deu placar, deu até quem vai marcar os gols. Boa noite, Caio. Grande Boa abraço noite. para você. Sempre um prazer e espero voltar aqui com o Tetra da Libertadores. Legal. Felipe Camargo, boa noite, querido. Mais uma vez um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Eu acredito num 2-1 com um gol de... 2-1 para quem? 2-1 para o Santos. Laércio de cabeça no segundo tempo. Cuca vai aumentar a estatura da sua defesa para se defender e numa bola aérea o Santos faz o segundo gol no Maracanã. Um abraço a todos e que possamos voltar semana que vem falando do Tetra do Santos. Felipe quer matar o torcedor do Santos do coração. Nelsinho, o que vai acontecer amanhã no Maracanã, Nelsinho? Se tiver o mesmo foco, a mesma determinação, a mesma vontade, a mesma garra que teve contra o Boca, 3-1 Peixe. Grande abraço a todos. Até amanhã. É isso aí. Eu peço desculpas antes de terminar o programa, porque hoje não tivemos a participação do público aqui, porque tivemos um problema técnico com o nosso canal no WhatsApp, mas na segunda-feira vocês voltam a participar aqui do programa. Aliás, podem participar amanhã durante a nossa live do Esporte por Esporte. Na segunda-feira, normal, com a apresentação de Leonardo Fontes, teremos aí normalmente a participação do público. É isso aí, o programa está terminando. Esperamos que amanhã, acima de tudo, tenhamos uma partida histórica, uma partida disputada dentro de campo, sem erro de arbitragem, sem falta e com muitos gols. Até amanhã. Um abraço. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, deve soltar por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. A bola rola.